Oi, esse é o tutorial das bonequinhas corte, costura e tibilinas. Nós temos dois tamanhos, um grande e um pequeno. Hoje eu vou fazer a demonstração de como montar a sua bonequinha, começando pela menor. Elas têm o tracejado, onde você vai cortar o seu tecido bem rente sobre o tracejado. Agora, com a bonequinha toda recortada, nós vamos fazer a montagem. Vamos sobrepor as partes, frente com frente, e costurar ao redor da bonequinha. Dá para ver através do tecido, dá para ver onde está a marca do desenho da boneca. Então, você vai fazer uma costura ao redor de toda a bonequinha, deixando 2 espaços abertos nas laterais, onde ficarão os braços. Eu vou marcar aí ao lado uma abertura, onde deverá ficar aberto, que será onde nós vamos encaixar os braços da bonequinha. Então, tem um espaço aí de mais ou menos uns 3 milímetros, que é a largura da sua costura. Você vai passar a costura em toda a volta da boneca, deixando esses espaços aí abertos. Coloca ela bem sobreposta, usa alfinetes, faz a mesma coisa com os bracinhos, frente com frente, bem sobreposto. Vai deixar também uma aberturazinha no topo. Eu tô marcando aqui bem no meio de cima e um pouquinho, pegando um pouquinho da lateral, que essa parte aqui vai ficar para dentro do corpo da bonequinha. E nós vamos fazer a costura de fechamento depois com a mão. Aí agora a bonequinha toda costurada, tá vendo que o espaço da costura, ele é bem pequeno mesmo. Os braços também estão costurados e eu deixei aí a abertura para desvirar a boneca e desvirar os braços também. Na hora de desvirar, tem que ter bastante cuidado. Esse tecido é excelente, é um tricoline de algodão. Ele não desfia facilmente. Então, essa costura, ela fica firme e resistente. Não esqueçam de dar os picotes ali nas reentrâncias, senão, na hora de desvirar, vai dar problema, vai dar erro, vai dar defeito. Dá uns picotinhos aí nas reentrâncias, bem de leve, cuidado para não cortar a costura. Pode passar um ferro se quiser nesse momento. E agora vamos desvirar a boneca. Para desvirar tem que ser bem cauteloso para não rasgar o tecido. Como eu falei, esse tecido ele é bem resistente, mas ainda assim corre o risco de furar o tecido ou arrebentar a costura. Então, faz uma perninha de cada vez, puxa com a mão, usa algo que não tenha uma ponta algo que não seja muito pontiagudo. Eu tô usando esse hashi e tô usando a ajuda desse pauzinho aí, mas eu tô usando bem de levinho, tá? Aí depois de puxar as perninhas, vocês vão puxar a cabeça da boneca com bastante paciência para não arrebentar a costura. Tô usando aí um virador maior.
puxo o resto com a mão mesmo. A pontinha do meu pauzinho, ele não é muito pontiagudo, para justamente, como eu falei, para não furar a costura. Eu passei rapidinho, porque a gente vai fazer o enchimento, então depois que encher a bonequinha, ela não vai mais ficar amarrotada. Some tudo. Na hora de encher, tem que ter bastante cuidado, colocando bem aos pouquinhos a fibra. Eu tô usando uma fibra siliconada, isso não é lã, nem é fibra natural, isso é uma fibra siliconada, sintética. E eu vou colocando bem pouquinho. Primeiro nas pontinhas dos pés, eu vou colocar em cada pezinho, eu vou colocar um pouquinho de fibra, empurrar até embaixo, aos poucos. Agora que a boneca tá bem cheinha, eu poderia ter enchido essa daí um pouco mais, para o rosto dela ficar bem cheinho. Enchi primeiro as pernas, depois a cabeça e depois o corpinho. Enchi os bracinhos e agora vou encaixar os braços. Mas antes eu vou fechar, né, essa abertura do braço. Tá vendo que esse bracinho eu já fechei a abertura dele, então agora já tá pronto para encaixar. O outro ainda não fechei. Vou aproveitar a linha que já tá aqui, nesse braço, e vou fazer uma costura invisível aí, enfiando a agulha aí pela dobra interna do tronco, né? Vou fazer uma costura invisível aí, ao redor de todo o braço. Vocês podem usar um alfinete para fixar o braço, fica mais fácil. Aí eu vou pegando um pouquinho do braço e um pouquinho da dobra do tecido no tronco. Pontos pequenos e vou fazendo isso todo ao redor do bracinho. Existem outras maneiras de colocar o braço, se vocês acharem uma maneira mais fácil, vocês podem fazer. Eu prefiro assim, mas vocês podem também costurar todo o corpo da bonequinha e depois colocar o braço por fora. Eu gosto de fazer dessa maneira, eu acho que fica mais bonitinho. Um ponto no braço e um ponto no tronco.
Seria melhor se eu tivesse colocado um alfinete aí. Pra fixar o braço no corpo. Mas às vezes eu sou um pouco teimosa. Vou colocar um alfinete. Tá mais fácil. E agora eu posso fazer a costura sem me preocupar em ficar posicionando o braço no lugar certo. Quase acabando. Aí o bracinho já tá costurado, ele tem uma certa mobilidade quando a gente coloca ele dessa maneira. Eu vou fazer 2 voltas de costura em cada braço. Aí, dessa maneira vocês poderiam, de outra maneira que vocês poderiam fazer seria costurar toda a bonequinha e depois fixar o braço assim na lateral, por fora. Eu gosto dessa outra maneira porque ela fica com um ombrinho, fica mais natural. Agora vocês vão pegar uma linha da cor do cabelo dela. E nós vamos fazer essa costura aqui bem na divisão do cabelo, da pituquinha dela. Eu vou fixar minha linha aqui na ponta, na base, e vou fazer uma costura bem rente à linha aí do cabelo, essa marca aí do cabelo. Fazer uns pontinhos aí, para fazer a divisão entre o rostinho e o cabelinho, para ela ficar com o rosto mais redondinho, mais harmonioso. São pontos simples,
de trás para frente, bem rente a essa divisória aí, ó, entre o cabelo e o rosto. Para delimitar o rosto e deixando ele mais redondinho, mais definido. Eu poderia ter enchido mais o rostinho dela. Vocês podem encher bastante com fibra. O suficiente, mas não demais também, para ele ficar firme, mas não muito para não arrebentar a costura. Tem que ter cuidado para não arrebentar a costura. Aí o cabelinho dela tá bem separadinho do rosto e o rosto fica mais definido. Vou fazer com o outro lado também. Dá um arremate e a costurinha fica invisível. É isso aí, pessoal. Aí tem as duas bonequinhas, a maior e a menorzinha. E no próximo tutorial eu vou mostrar a vocês como fazer o vestidinho delas. Nesse vestidinho eu usei uma pelúciazinha de algodão para dar uma textura. Coloquei a barra da pelúcia na gola e na barrinha do vestido para dar um charme. E no próximo tutorial eu vou mostrar esses dois vestidinhos e o molde deles vai junto com as bonequinhas. Mas vocês podem usar a criatividade e fazer a roupinha que quiserem para elas, o modelo que quiserem.